A gente vai falar com a Maíra agora e vamos nos concentrar nas investigações. Já sabemos que estão presos pai e filho, donos da empresa, né, responsável pelo ônibus. O filho dirigiu o carro e parece que foi orientado pelo pai a cometer essa sequência de crimes. Então, a gente vai detalhar esses assuntos aqui para a gente entender melhor. Vamos do começo. Quanto os passageiros, por exemplo, pagaram para essa viagem e se eles sabiam que esse ônibus era clandestino, né? Já começando do trajeto Maranhão-Brasília, hein, Maíra? Pois é, Neila, o argumento dos passageiros, né, assim que eles chegaram à delegacia para prestar depoimento, é que eles não tinham conhecimento de que esse ônibus era clandestino. A informação que foi repassada a esses passageiros é que era um ônibus autorizado pela ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, para fazer esse transporte interestadual. Eles que haviam saído então do Maranhão tinham como destino Brasília e cada passageiro pagou R$300 pela passagem. Fazendo a conta da quantidade de passageiros que tinha, eram 32, e a gente multiplicando então pelo valor da passagem, esses donos da empresa, eles embolsaram R$9.600 apenas com esses passageiros, né? Já que havia essa irregularidade, provavelmente eles faziam outras viagens, deviam cobrar mais ou menos esse preço de outros passageiros também. Agora, para essa viagem especificamente, eles embolsaram R$9.600, já que cobraram R$300 de cada passageiro. A gente viu numa reportagem, Maíra, inclusive, que o ônibus que faria esse trajeto nem era o que veio, era outro ônibus, mas esse já não saiu e já colocaram num segundo ônibus. Então, a gente percebe que não existia uma organização prévia de como as coisas deveriam funcionar. E, infelizmente, a gente acaba descobrindo o que é preciso a gente checar quando a gente vai locar um serviço só depois que um acidente acontece. Ah, mas não tinha autorização da ANTT, não tinha seguro, o pneu estava careca. A gente precisa tomar consciência e saber, entender da lei, das regras, na hora que a gente vai contratar um serviço, para saber pelo que a gente está pagando. Olha a quantidade de inocentes, 32 pessoas dentro do ônibus, achando que estavam viajando com tudo certinho e, no fim das contas, estavam caminhando para a morte. Algumas delas, 5 delas, caminhando para a morte. Vamos falar de quais irregularidades foram encontradas no ônibus e também na documentação, o que a gente sabe até agora, Maíra. Neila, a primeira irregularidade que foi verificada justamente a falta de autorização para essa viagem interestadual, que é o selo que nós já acompanhamos aqui, um selo que estava desatualizado desde 2021. Além disso, o dono da empresa também foi autuado por outras 2 situações. Uma delas é o ônibus que estava sem seguro e o outro porque os pneus desse ônibus estavam carecas, ou seja, o perigo já estava aí também para um acidente ser causado a qualquer momento, já que os pneus estavam carecas. Agora, é uma viagem de muitas horas, são muitos quilômetros, né? Quando acontece isso, você não pode ter só uma pessoa dirigindo, tem que ter vários motoristas para um dar cobertura para o outro. Eu queria saber quantas pessoas estavam na direção desse ônibus e se todas elas foram responsabilizadas no fim das contas, porque parece que quem estava dirigindo era alguém ligado à empresa, né? Isso, Neila. Geralmente, quando as pessoas viajam de carro, né, elas têm o costume ali de parar durante a noite para dormir. Mas quando você faz uma viagem de ônibus, esse ônibus não para. Então, ele roda de madrugada, ele roda de dia. E aí, por isso, há um revezamento de motoristas. Nesse caso específico, 3 pessoas se revezavam para fazer o transporte desses passageiros, ou seja, cada uma dirigia um trecho. Dentre essas pessoas estava justamente o filho do dono da empresa, que inclusive era ele quem dirigia o ônibus no momento da abordagem. Parece que ele teria sido orientado pelo pai, que é o dono da empresa, a vazar na hora da fiscalização, né? Então, daí a gente sabe que o pai e o filho o filho que estava dirigindo tinha sido parado pela fiscalização. E aí que a coisa foi piorando. Conta essa história pra gente. Eles estavam vindo e, de repente, numa fiscalização, foi descoberto que a coisa estava errada e aí a história só foi degringolando. Tudo indica que houve essa orientação por parte do pai
do motorista, né, de 32 anos, o pai que é o dono da empresa. Assim que o filho foi parado nesse posto da Polícia Rodoviária Federal, que fica na BR-070, ali próximo à Ceilândia, e foram verificadas as irregularidades e passada a orientação para que esse ônibus fosse escoltado até a rodoviária de Taguatinga para que os passageiros pudessem descer, pudessem desembarcar, o pai acabou chegando nesse meio tempo aí e as informações iniciais é que ele sim havia passado essa orientação para o filho, que durante esse momento da escolta ele fugisse e aí desviasse ali o caminho para que de fato não fosse responsabilizado por essas irregularidades que foram detectadas durante essa fiscalização. Então, inicialmente, a orientação que foi repassada para o filho pelo pai é que ele fugisse dessa escolta, que ele fugisse dessa fiscalização, Neila. Triste isso demais, você saber que um pai instiga o filho a fazer uma coisa errada. Porque você imagina, ele já estava numa situação de tensão, tinha 32 pessoas com ele, estava chovendo, olha a velocidade que esse ônibus está seguindo numa BR, com 32 vidas ali. A responsabilidade é muito grande, você está levando outras pessoas com você. Você não está respondendo só pela sua vida, você é responsável por todas as vidas que estão ali. Aí você escuta do pai, que também é seu chefe, seu patrão e dono do ônibus, que é para você correr. Ele fez o que foi mandado, né? Agora, parece que a Polícia Rodoviária Federal teria oferecido apoio à NTT para fazer essa escolta. Isso não foi necessário ou recusaram. Existe essa informação, Maíra? Tem sim, inclusive a NTT e a própria Polícia Rodoviária Federal emitiram notas explicando o que aconteceu. A gente está acompanhando também todas as informações que estão sendo repassadas aí pela nossa cobertura jornalística, que houve essa orientação da Polícia Rodoviária Federal, mas a NTT cumprindo as normas que indicam que em situações como essa faz a escolta para levar esses passageiros para um local seguro, então foi tudo amparado por lei. E aí, como a NTT estava fazendo a escolta, houve até o esclarecimento, porque a informação inicial é que teria havido uma perseguição. Isso, então, não aconteceu, tá, Neila? A escolta foi feita apenas pela viatura da ANTT e aí, num determinado momento, o motorista desse ônibus ali avançou em alta velocidade e acabou batendo numa caminhonete, mas não houve a perseguição. Foi justamente durante esse momento que seria a fuga desse motorista. Então, a Polícia Rodoviária Federal ficou no posto de atendimento, enquanto a NTT fez a escolta desse ônibus. Ainda tem uma denúncia, uma acusação, que isso a polícia vai investigar e talvez você possa até confirmar depois ou não, de que, além da orientação para o motorista sair correndo e despistar, não era uma perseguição, era uma escolta. Uma escolta, eu vou te acompanhando até o ponto, né? A orientação era vaza, corre e despista o motorista. Existe a suspeita de que o próprio dono da empresa, o pai do rapaz ou outra pessoa estaria atrasando o carro da NTT para impedir que ele seguisse a viagem. Agora, você tocou num ponto que eu acho importante a gente falar aqui. Eles bateram o ônibus bateu numa caminhonete branca. Quem era essa pessoa da caminhonete? O que aconteceu com essa pessoa, Maíra? Pois é, Nela, e não era um morador aqui do Distrito Federal, tá? Essa caminhonete branca estava sendo conduzida por um fazendeiro que é do estado do Pará e estava aqui em Brasília em visita à filha. A filha que faz faculdade aqui em Brasília, ele veio fazer uma visita e aí foi surpreendido pelo ônibus, né? Que acabou batendo na traseira dessa caminhonete. O motorista não sofreu nada e foi de forma voluntária até a delegacia prestar depoimento, e na delegacia esse fazendeiro motorista da caminhonete acabou confirmando que o ônibus é quem bateu na traseira da caminhonete. Ou seja, esse senhor estava lá na dele em pleno sábado de tarde e atrás dele vem um ônibus que deveria cumprir um trajeto de 1 dia e meio de viagem. Estava em alta, olha isso é um ônibus em alta velocidade, numa pista molhada, num dia com um grande fluxo de carros e com uma viatura da NTT atrás. Essa não é a velocidade de quem faz um trajeto tão longo, que já estava com 3 horas de atraso. Isso, mais uma coisa que depois contra quem estava dirigindo esse carro.
né? E a NTT atrás acompanhando, sabendo que estava. Talvez isso tenha até facilitado a agilidade na hora do resgate, porque a NTT estava atrás acompanhando, viu o momento em que o acidente aconteceu e prontamente já acionou o Corpo de Bombeiros com tantas pessoas que passavam por ali e retiraram o celular e gravaram e começaram a chamar o Corpo de Bombeiros até que todo mundo chegasse para fazer o resgate. Olha ali o resultado. Não tinha como dar uma coisa certa. Pneu careca, alta velocidade, chuva, fuga, tudo isso só aumenta o BO em cima das pessoas envolvidas com essa empresa que contratou e pegou mais de R$9 mil das pessoas que estavam ali dentro, que pagaram passagens em torno de R$300 para fazer essa viagem de 1 dia e meio do Maranhão até Brasília. A Maíra está na delegacia, onde os responsáveis por essa tragédia foram presos. Quem são eles e a quais crimes eles vão responder? A gente sabe que o dono da empresa, talvez, o motorista, mas tinham outras pessoas. Mais alguém foi preso? Existe mais alguém nessa lista, Maíra? Neila, por enquanto estão presos esses dois mesmo, né? Pai e filho. O filho que estava dirigindo e o pai que é o dono da empresa. Quem são eles? Felipe Alexandre Gonçalves Henrique e Alexandre Henrique. Inclusive, eles estão presos aqui, onde nós estamos, que é o DPE, o Departamento de Polícia Especializada. De acordo com a polícia, eles vão responder por desobediência, lesão corporal e também por homicídio doloso, já que 5 pessoas morreram nesse acidente. E já que a gente está falando desses crimes, das pessoas que estão presas, a gente também viu, Neila, conversou com o delegado que conduziu essa ocorrência. A gente vai dar uma olhadinha nessa entrevista agora. Essa é uma empresa bem conhecida, ela trabalha há muitos anos, segundo o dono da empresa, nesse transporte. Eles estavam vindo de Coelho, no Maranhão, e eles fazem esse serviço de transporte. O ônibus é um ônibus bem moderno, um Mercedes, e eles trazem as pessoas do Maranhão, como também levam as pessoas para o Maranhão, e vem pegando passageiro. A empresa, eu não sei exatamente há quantos anos ela está no mercado, mas pelo que foi informado, eles trabalham há muitos anos com essa situação de transporte de passageiros. A irregularidade que foi informada seria pneus que não estariam regularizados, que mais? Que também não haveria autorização para o transporte. Pergunta é por que não desembarcou os passageiros? Porque não tem como soltar 45 pessoas na BR, sem estrutura, sem nada. Porque não tem onde ficar, não tem água, não tem banheiro, não tem estrutura. E a pessoa, ela pode morrer atropelada, ela tem medicamentos, tem uma série de fatores que orientam, fatores humanitários. Escoltar o ônibus até um lugar seguro, prioridade não é apreender o veículo, é resguardar a integridade física dos passageiros e até do motorista. Por isso que a NTT, junto com a PRF, eles fizeram isso. Eles foram fazendo um procedimento para ninguém se acidentar. Porém, nesse ínterim, o pai, ele instigou o filho, durante a escolta, a furar o bloqueio. E como que fura? Se o ônibus é pesado, não tem como... Ele segurou, entrou na parte de trás do ônibus e conseguiu fazer com que o ônibus ganhasse espaço para ir à frente, para não ter nenhum ônibus. E depois que começa a andar rápido, não tem como entrar um carro na frente. O ônibus é não sei quantas toneladas, 20 toneladas. E ele acelerou. Só que dessa parte que ele acelera, até o ônibus capotar, não deve passar 20 segundos. Ele vai acelerando, 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 e o ônibus colidiu nessa Hilux e perdeu o controle. E aí foi a tragédia, capotou. Olha como você consegue ter uma dimensão da irresponsabilidade, da falta de atenção. Tudo isso que o delegado falou, ele foi didático agora. Ele explicou quais são os protocolos de segurança e que a prioridade não é você prender uma empresa irregular, é você resguardar a vida de todas as pessoas que estão lá dentro, inclusive o motorista e as pessoas que estão envolvidas com a empresa, né? Nesse ônibus, gente, tinha criancinha pequenininha, porque estavam sendo transportadas com a mãe, né? Tinham idosos, inclusive a grande parte das pessoas que perderam a vida eram pessoas de idade, que não tiveram a menor chance de se proteger, pessoas que provavelmente estavam do lado
que acabou ficando de encontro ao chão. Foi uma situação muito forte, muito dramática. Mas o que chama a nossa atenção é essa sequência de irresponsabilidades e de ordens que vão de encontro à segurança e à vida das pessoas. Eles foram orientados a fazer o que era errado, do começo ao fim. E aí fica a pergunta, Maíra, o que pode acontecer? Eles terão audiência de custódia, vão ter que responder a todas essas irregularidades criminosas que, no fim das contas, terminaram com 5 mortos, 17 feridos, e ainda tem as custas que todo mundo está tendo com tudo isso. Tem gente que vai ficar com problema de saúde, que precisa tomar remédio, tem o apoio psicológico de quem enfrentou um acidente, de quem passou por isso, de quem viu o que viu, de quem viu o que viu. O Corpo de Bombeiros falou que teve até dificuldade de identificar vítimas por conta da condição depois desse acidente. Isso tudo é muito grave e tudo poderia ter sido evitado se simplesmente as pessoas tivessem feito a coisa certa, nada demais, só a coisa certa. E principalmente aquilo que eles estavam cobrando das pessoas para oferecer um serviço de qualidade e de segurança. Temos informação sobre a audiência de custódia, Maíra? Temos sim, viu, Neila? Essa audiência de custódia está prevista para acontecer agora de manhã ainda e vai ser analisada toda a situação, o contexto do que aconteceu, como essas pessoas foram presas e, claro, né, isso tudo também está sendo levantado ainda com relação a antecedentes criminais e até mesmo a processos que essa empresa possa ter sofrido anteriormente. Tudo isso está sendo levantado, tudo isso vai ser levado em consideração nessa audiência de custódia. Enquanto isso, pai e filho ficam presos aqui no Departamento de Polícia Especializada até que haja um posicionamento da Justiça com relação ao destino deles. Se eles vão responder em liberdade ou se eles vão continuar presos, mas pela gravidade aí da situação, afinal, eles estão respondendo por lesão corporal, por desobediência, mas tem o homicídio doloso, que é um crime gravíssimo, e lembrando que o homicídio que eles respondem é por cada pessoa que faleceu, ou seja, contabilizando a pena, é uma pena altíssima. A gente já tem 5 vítimas fatais desse acidente, então tudo isso vai ser levado em consideração nessa audiência de custódia que está prevista para começar daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã.